Senhor presidente, também eu adianto que acompanho o eminente relator no que diz com a questão preliminar consistente em definir-se a possibilidade de afastamento da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal por manifestação do senhor ministro da Justiça. Eu, mediante a concessão de condição de refugiado, eu distingo duas situações. Ambas as situações são impeditivas, no meu entendimento, de paralisação das competências constitucionais desta Corte por força de ato proveniente do Poder Executivo. Em primeiro lugar, senhor presidente, a Constituição Federal confere com exclusividade ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgar as extradições requeridas por Estado estrangeiro. Isso consta na nossa Constituição do artigo 102, inciso 1º, letra G. Mas a mesma Carta não nos dá uma liberdade total para apreciação desses pedidos. Ela coloca restrições a serem obedecidas por esta Corte no exame dos pedidos extradicionais. Diz o artigo 5º, inciso 52, que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Já o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815, de 80, no seu artigo 77, mais especificamente no parágrafo 2º desse artigo, esclarece que caberá exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal a apreciação do caráter da infração, ou seja, compete com exclusividade a este tribunal definir se o delito é um delito comum ou é um delito político. Além disso, dada a natureza de ato vinculado da decisão do senhor ministro da Justiça, como ficou muito bem explicitado no voto do eminente relator, é invocável ainda a letra da garantia constante do inciso 35 do artigo 5º da Constituição, pela qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Diante do primado da Constituição, o artigo 33 da Lei 9.474, de 97, só pode, então, ser lido em conformidade com este preceito. É ao Supremo Tribunal Federal, e somente a este, que cabe definir se os delitos que levaram à condenação de Cesare Battisti têm ou não caráter político ou caráter comum. Assim sendo, baseado o deferimento do refúgio em considerações de que os delitos teriam, sim, motivação política, a revisão deste convencimento do senhor ministro compete ao Supremo Tribunal Federal para, eventualmente, confirmar ou rejeitar essa classificação. A solução diversa, senhor presidente, segundo entendo, erigiria essa atuação do senhor ministro da Justiça, e, não obstante as suas ponderáveis motivações, erigiria essa atuação num ato administrativo isento de controle judicial. E, como se viu, a atuação revisional, e no caso, vinculada e não discricionária. Não se dirá jamais que a decisão não pudesse ser contrária ao parecer diferente emitido pelo CONARE. Todavia, a apuração dos seus motivos determinantes revela um distanciamento em relação aos parâmetros legais autorizadores da concessão de refúgio. E a apuração desses motivos determinantes faz parte integrante do exame de legalidade do ato. Eu adianto essas breves considerações porque tenho um voto escrito longo que requeiro a Vossa Excelência faça juntar aos autos e gostaria de apenas fazer uma resumida leitura de alguns tópicos. Primeiro, para referir que ainda nos casos de concessão de asilo, que, como bem ponderou o ministro Carlos Brito, é mais amplo e tem uma nítida conotação política, mesmo nesses casos, a jurisprudência da Casa, a jurisprudência antiga, revela
que os motivos determinantes dessa concessão podem e devem ser revistos pela Casa. Foi o que se deu na extradição 232, de que foi relator o ministro Vitor Nunes Leal. Disse Sua Excelência no que interessa. A concessão de asilo diplomático ou territorial não impede só por si a extradição cuja procedência é apreciada pelo Supremo Tribunal. Senhor ministro, a Corte também teve oportunidade de apreciar uma questão semelhante no julgamento da extradição 1008, requerida pelo governo da Colômbia. Neste caso, Vossa Excelência, relator, ficou vencido quando propunha a interpretação conforme ao artigo 33. Eu, naquele momento, não estava presente, licenciada que me encontrava, se aqui estivesse, teria acompanhado o voto de Vossa Excelência. No entanto, e não obstante a decisão colegiada adotada naquela ocasião, entendo que o precedente não se adapta ao caso presente. Isso porque, naquele momento, não havia qualquer dúvida quanto à natureza eminentemente política da atuação do agente cuja extradição era requerida. Fato que não ocorre no caso presente. Renovo, portanto, a afirmação de que a apreciação do caráter da infração compete com exclusividade a este Supremo Tribunal Federal e desta obrigação não nos podemos demitir. Gostaria ainda, senhor presidente, de acrescentar que também no julgamento de processos extradicionais, a Casa tem limitações muito restritas. Nós examinamos a legalidade do pedido, nós não adentramos, como não poderíamos fazer, no reexame e rejulgamento ou numa atividade revisional dos atos soberanos da magistratura de outro país. Aqui também impõe-se a este Supremo Tribunal o respeito pela soberania alheia. Isso também extensamente consta da nossa jurisprudência vetusta, este respeito absoluto pela soberania de outros Estados, e nas palavras sempre precisas do ministro Celso de Mello, disse que esta Corte não aprecia o mérito da condenação penal e nem reexamina a existência de eventuais defeitos formais que hajam inquinado de nulidade a persecução penal instaurada no âmbito do Estado requerente. A necessidade de respeitar a soberania do pronunciamento judicial emanado do Estado requerente impõe ao Brasil, nas extradições passivas, a indeclinável observância desse dever jurídico. É, portanto, senhor presidente, nesta linha de raciocínio e adotando as razões que foram bem expostas pelo eminente relator, como também pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski e pelo ministro Carlos Brito, e pedindo todas as vênias aos votos divergentes, que eu acompanhe a conclusão para deferir a extradição com as ressalvas já postas nos votos anteriores, ou seja, a detração e a limitação de 30 anos da pena de prisão.